Então, uma das coisas que eu quero discutir com vocês é a questão das composições de bandas, certo? Dentre as composições, dentre os dados de sensoramento remoto, as composições elas facilitam na identificação e na resposta espectral de banda para banda, de sensor para sensor. Então, dependendo do sensor que vocês estiverem utilizando, vocês podem ter diferentes tipos de composição que facilita a extração dos fenômenos que vocês estão tentando observar, certo? Então, uma das preocupações que é interessante que vocês saibam é qual é o melhor sensor, qual é a melhor composição, qual é o melhor elemento de identificação, né, que vocês vão trabalhar, que vocês vão utilizar, certo? Então, não tem como eu não falar da energia eletromagnética, certo? A gente está trabalhando com sensores remotos, com diferentes tipos de características, né, de diferentes tipos de comportamentos diferentes. Né? A gente está trabalhando numa faixa bem específica, que é a faixa óptica, que vai de 400 nanômetros a 2.500, que é a faixa de interesse com que a gente vai discutir. Né? Eu trouxe essa figura e trouxe essa definição, já até discuti com vocês essas duas definições, mas só para finalidade didática mesmo, tá? Eu quero que vocês observem essas barrinhas que estão aqui em cima. Né? Se vocês observarem, quais são os tipos de tecnologia que vão trabalhar e vão utilizar, né, as faixas dependendo do comprimento de onda que elas estiverem representando. Então, um sensoramento hiperplanetário, por exemplo, utiliza de elementos de interpretação desde da energia da frequência mais alta, que é os raios gama, até o infravermelho próximo. Né? Já o sensoramento remoto ativo, a gente utiliza, né, a parte do visível do infravermelho. Algumas fotografias, né, elas também fazem essa leitura até o infravermelho próximo. O olho humano ele já é bem mais limitado. Né? Alguns radiômetros de reflectância ou eletroradiômetro, né, os radiômetros em si, né, espectroradiômetros, eles também utilizam a faixa específica. Né? Os radares eles já utilizam com frequência bem maior e com comprimento de onda, né, com frequência menor e comprimento de onda maior. Né? Isso permite que as interferências atmosféricas não atrapalhem, né, os efeitos que estejam observando. Então, quais são as frequências? Né? Dependendo da literatura, a parte visível, ele vai dar 3 cores principais, né? Que é o azul, o verde e o vermelho. Né? Mas a gente tem ainda colorações intermediárias, né, que podem interferir nos elementos. Aí eu trouxe como exemplo as bandas do Landsat 8 que a gente está utilizando, né, a área lá do Piranhas-Açu, e a diferença, né, da resposta espectral de cada uma das bandas. Né, a banda 1 do Landsat 8, ela vai utilizar uma frequência de onda que ela é voltada para a finalidade oceânica, né? Então ela é uma banda que ela acaba sendo muito ruidosa, mas o pessoal que trabalha com a água gosta de utilizar essa banda, né? A banda 2, que é o azul normal, né, que a gente acaba utilizando como parâmetro. A banda 3, o verde, o infravermelho, não, o vermelho, desculpe. Aí a gente começa com o infravermelho, né? Diferentes bandas do infravermelho até chegar à pancromática. Cada uma dessas bandas, elas vão permitir composições diferenciadas para o que a gente está querendo observar, certo? Então, qual é a finalidade do trabalho de vocês? O que é que vocês querem observar? Então, a diferença de uma banda para outra, ela pode ter uma resposta específica. Essa figura eu também já mostrei para vocês, é um trabalho do Matheus, mas ele serve como referência para me mostrar aonde está localizado
as bandas de cada um dos sensores, né? O Sentinel ele tem 12 bandas que têm resposta diferentes. São bandas que são até um pouco mais estreitas do que as bandas do Landsat, dos Landsats. Ser mais estreita quer dizer que ela é mais precisa em alguns tipos de coloração e da banda específica. Quanto mais larga, ele vai dar um dado mais genérico. Quanto mais estreito, ele é um dado mais preciso. Então, se vocês observarem a faixa do azul, né, ela é um pouquinho mais estreita, um pouquinho mais deslocada, a do verde ela é bem pontual, né, comparando a Sentinel com as Landsat, né, e a do vermelho também, ela é bem mais precisa, o centro da banda, né, se vocês observarem. E se vocês observarem a pancromática, a banda 8, notem a dimensão da banda 8 do sensor Landsat 7. Olha, ele pegava até o infravermelho. Então, é uma banda que normalmente ela serve para fusionar, mas ela é bem genérica, digamos assim, questão espectral. Já a do Landsat 8, não. A do Ali, né, ele pega uma faixa mais estreita que correspondente ao visível. Né? Isso para fusão na parte do visível facilita muito o nosso trabalho. Né? E aí vocês veem a dimensão em metros também, a questão da dimensão do Sentinel, por exemplo. Tem a banda 1, 9 e 8, elas têm a finalidade para estudos atmosféricos, né? Então, elas têm uma banda, uma resolução menor. Já a banda 5, 6, 7 e 8A, ela também tem uma dimensão menor, né, de 20 metros. Já as outras bandas, elas têm uma resolução de 10 metros. É um sensor muito bom para estudos de maneira geral. E aí vem a pergunta, qual é o melhor sensor, pessoal? Qual é a melhor composição que vocês devem fazer? Né? Essa imagem aí que eu separei para vocês, nessa composição que eu fiz aí, nessa outra da própria Esri, mas do lado direito foi eu que compus, de Galinhos, lá no Rio Grande do Norte. Né? Se vocês observarem, né, qual é a melhor composição que vocês devem utilizar? Né? Como utilizar de forma adequada cada uma dessas composições? Né? Como extrair informação de forma apropriada? Aí vocês vão ter que ter o conhecimento das bandas com que vocês estão trabalhando, né, que vocês pretendem trabalhar. Eu separei para vocês a nível de exemplo, né, alguns tipos de composição que são mais utilizadas. Se nós observarmos o Landsat, né, os dois Landsats, né, o Landsat ele vai ter, ele vai permitir N tipo de composição. Mas se vocês observarem também, as bandas em metros, elas têm finalidades diferentes, né? Um exemplo, a banda 10 e 11, elas têm 100 metros, né? Então, basicamente, essa banda não vai dar para ser usada com as outras bandas, né? Feita uma composição com as outras bandas, só se for feita uma fusão entre elas, tá? A banda PAN também, você pode fazer uma composição com elas, mas o resultado vai gerar um dado que vai ter dimensão, tamanho de arquivo que eu falo, do tamanho de uma banda fusionada e que não vai trazer informação da forma adequada. Então, a banda PAN, na hora da composição, também ela acaba sendo ou fusionada ou descartada, certo? Ela não vai ser composta sem haver a fusão, certo? Então, ela permite que você ganhe escala em dimensão, tamanho do pixel, mas ao mesmo tempo o dado em si ele fica mais pesado e às vezes o ganho que vocês querem observar não é tanto. Certo? Então, as principais composições, o Landsat 8, a composição de cor natural, ela é dada pela 432,
né? O Landsat 5 e o 7 seria a banda 321, digamos assim. Ela vai dar uma composição natural, né? Ela vai utilizar, vai tentar igualar como se fosse o olho humano, né? Identificando a vegetação de forma, mostrando a área mais verde, na área mais acentuada, como se fosse tentando imitar, digamos assim, o que a gente enxerga com o olho humano normal. Tá? Então, se a gente observar, essa é uma das respostas que elas nos dão. Outro tipo de coloração é a questão do infravermelho, para ressaltar a vegetação e ressaltar alguns elementos de observação. Área de solo exposto, áreas de vegetação menos densa, mais densa, áreas de plantio, né? A gente também utiliza esse tipo de composição. Ela é dada pela composição 543, né? É chamada de infravermelho de Foucault. Ele utiliza o infravermelho próximo como referência e o vermelho para tentar ressaltar a questão da clorofila e as áreas, né, com menor incidência de vegetação. Muito utilizado também esse tipo de composição. Outro tipo de composição que é utilizado, eu pego os infravermelhos, a parte representando o SUI, né, ele utiliza, muito utilizado para estudos de vegetação de uma maneira geral e de ressaltar áreas urbanas. Né, ele utiliza a composição 764, né, entre bandas, né, e essa composição ela exibe, né, ela ressalta as partes agrícolas e outras áreas de interesse. Tem uma que é própria para a agricultura, que é a composição 652. Né? Ela utiliza um infravermelho, utiliza uma banda de SUI, um infravermelho próximo, e o azul, né? E ele tenta identificar, através das ondas curtas, né, a parte onde está a vegetação mais saudável, digamos assim. Então, qual é a área que está sem vegetação, qual é a área que tem solo exposto, onde está a vegetação que não está saudável. É outro tipo de... Então, esse slide, né, e a aula eu vou deixar disponível para vocês. Tá? A geologia, ela gosta de trabalhar com a parte do infravermelho representando pelo SUI. Né? Então, também é muito utilizado, que é o 762. Tá? Como essa área de vegetação, como essa área essa cena está bem dividida entre mar e continente, quando você estiver dando um zoom na área de vegetação, vocês conseguem ver alguns elementos ressaltados, digamos assim, pela composição, ressaltar formações geológicas e outras características dos elementos. Uma composição que é utilizada para batimetria, né, ela utiliza o vermelho, o verde e a banda azul representando a banda costeira, né, da banda 1, que é utilizada para basicamente visualizações de aerossóis e de sedimentos no fundo oceânico, né, já que ela pega uma frequência mais baixa, né, do azul. E aí eu queria que vocês gerassem para mim, né, ou então vocês gerassem a nível de informação essas composições, né, composição 765, a composição 562, a composição 564, a composição, né, 753, 754 e a 654. Para vocês verem a resposta de cada um tipo de composição. Grande parte não adianta eu ficar falando diferentes tipos de frequência, vai depender de sensor para sensor, qual é a melhor banda, é vocês tentar entender o comportamento espectral de cada uma das bandas, vai ser muito mais fácil para vocês e muito mais enriquecedor para vocês, se vocês utilizarem, compreenderem, né, a leitura do espectro eletromagnético e qual faixa de espectro é representativa para vocês, para informações que vocês querem ressaltar. Certo? Então, é até uma recomendação para vocês que vocês
façam esse tipo de composição como exercício. Tá? Então, essa parte de composição ela é importante para que a gente acabe trabalhando bem, né? E compreenda bem os produtos que a gente tem disponível.